Bom dia, oitavo ano. Vamos para mais uma aula de arte nessa segunda-feira, dia 28 de setembro de 2020. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Tudo bem no final de semana? Espero que sim. Vamos estudar um pouquinho hoje sobre a cultura africana. Temos visto muita coisa legal em arte, muitas danças, culturas do nosso país que ainda não terminamos, mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre essa cultura tão diversificada e tão importante para os nossos estudos. Então vamos lá. A cultura africana deve ser observada sempre no plural, haja vista sua existência milenar e sua vasta diversidade. Sempre cumpre lembrar que a África não é um país. A arqueologia aponta a África como um território habitado há mais tempo no planeta. Então, praticamente são os primórdios, né? Podemos dizer assim, num contexto africano. Isso resultou na profusão de idiomas com mais de 1.000 línguas, religiões, regimes políticos, condições materiais de habitação e atividades econômicas. Atualmente, o continente africano, que é um continente, não é um país, como já foi falado aí, ocupa 1/5 da Terra, com mais de 50 países e quase 1 bilhão de habitantes. Etnocentrismo, eurocentrismo e culturas africanas. Vamos ver o que é isso? É fato conhecido que a história africana foi escrita e contada pelos colonizadores europeus. Os viajantes, missionários e dirigentes coloniais foram os responsáveis pelos primeiros relatos acerca da cultura dos povos africanos. Além de serem capturados para alimentarem a escravidão colonial, estes povos foram usurpados em todos os seus direitos, incluindo o de contar a sua própria história. Então, serviram de escravos, né, por muito tempo. E foram tirados os seus direitos. O direito de contar a sua própria história, de falar sobre a sua própria origem. O etnocentrismo e o eurocentrismo nas ciências europeias durante o século XIX são os responsáveis pela concepção das culturas africanas. Então, são consideradas manifestações primitivas ou bárbaras, típicas dos primeiros estágios da civilização. Então, hoje, com as independências dos países africanos, há um esforço de recuperação das tradições culturais africanas, bem como a constituição de sua historiografia local. Graças a Deus, né? Porque hoje houve essas independências, e há ainda esse esforço para recuperar tudo que foi perdido. Aspectos gerais. Vamos conhecer aí um pouquinho sobre os aspectos gerais da África. Aí essa figura, todo mundo caracterizado, né? É a apresentação de uma dança africana em Porto Elizabeth, África do Sul. As manifestações culturais africanas sofreram uma intensa destruição pelos regimes coloniais, o que leva as nações africanas modernas ao embate com o nacionalismo árabe ao imperialismo europeu. Em se tratando de culturas tradicionais, muito se preservou e se difundiu pelo continente africano, especialmente devido aos fluxos migratórios
pela África. Então, isso permitiu as combinações de muitos aspectos, as diversidades culturais entre os povos do continente. Tá? Muitas pessoas vindo, especialmente aos fluxos migratórios pela África. Então, vale ressaltar também que boa parte dessas culturas são baseadas em tradições orais, o que não significa a ausência da escrita, diferente de outros países, né? Como se dá a organização política, gente? Os povos africanos podem ser nômades e vagarem pelo deserto ou se fixarem em território para construir grandes impérios. Então, uma coisa ou outra, né? Podem ser nômades, ficarem, construírem suas casas, suas famílias pelos desertos ou construírem grandes impérios, como diz aí. Também podem ser formados por pequenas tribos ou grandes reinos, onde o chefe político e o sumo sacerdote podem ser a mesma pessoa. Então, tem aí uma pessoa para governar, né? Tá? Esses povos irão constituir grandes patrimônios materiais e imateriais até os dias de hoje, governados por clãs de linhagem, logicamente, né? Africano com africano. Estes bens refletem a história e o meio ambiente em que se originaram, por isso, representam aspectos das florestas tropicais, desertos e montanhas. E a religião africana, ou as religiões africanas? Então, vários cultos estão presentes na África, tá? Destaque para dois: islamismo e o cristianismo. Também temos as tradicionais, religiões tradicionais, muitas vezes vistas como prática de magia e feitiçaria. Para eles, não, né? Considerados pelos europeus como povos animistas, uma parte dos africanos reverenciam os espíritos das árvores, pedras, dentre outros, e aceitam a coexistência com forças desconhecidas. É a religião muito parecida com a dos indígenas. Vale lembrar que cada povo africano tem suas origens mitológicas, para explicar as suas origens. Os mitos e as lendas, quando a gente fala de mito, a gente sempre lembra de outros povos, né? Mas a África também tem suas histórias fantásticas para dar fundamento às suas origens. Estas religiões tradicionais possuem um panteão e estão voltadas ao culto dos antepassados e das divindades da natureza, o sol, a lua, as estrelas e assim por diante. A forma mais conhecida destas religiões envolve o culto aos orixás. A gente já falou sobre Umbanda no 8º ano. Divindades de origem Uoruba ou Nagô, que englobam uma ampla variedade de crenças e ritos. Por outro lado, a vida material e espiritual nas religiões africanas tendem à indistinção entre o sagrado e o profano. Estas dimensões são concebidas como indissociáveis e inseparáveis. Então, o que é sagrado e profano estão juntos ou juntos. As artes plásticas, olha aí que coisa linda, ó. A gente sempre vê isso nas feiras, né? Nas feiras na FENEARTE, por exemplo, a gente vê muita peça africana, coisa mais linda do mundo. Olha aí, gente. A complexidade dos detalhes, né? A perfeição das formas e das linhas. Máscaras em madeira africanas contemporâneas. Vimos isso também em arte. Devemos considerar que grande parte da produção artística tradicional africana era feita para não ser vista, e o material usado em sua confecção possuía um valor simbólico muito grande. Estas peças podem ser esculpidas, fundidas, pintadas, trançadas
tecidas e usadas como adornos corporais, trajes e itens de uso sagrado ou cotidiano. Então, geralmente, diz aqui, os produtos artísticos africanos se apresentam os antepassados fundadores e apresentam figuras geométricas. Vocês estão vendo aí, né? Que ensina a humanidade a produzir e se reproduzir. Então, são as famosas máscaras africanas, que possuem desenhos elaborados, né? Aí eu falei nos detalhes, que são utilizados para as cerimônias e rituais. Essas máscaras só são usadas para festas. O renomado artista Pablo Picasso se inspirou grandemente nestas máscaras, bem como na iconografia africana, para criar um estilo artístico conhecido como cubismo. Se inspirou, né, gente? A dança e a culinária. Também são muito conhecidas as danças e músicas tradicionais africanas, marcadas pelos batuques e movimentos corporais bem acentuados, como o rebolado. Não brasileiros, né, mas sim africano. Por fim, destaca-se a culinária africana, temperada com condimentos de aromas fortes e picantes, como os quais se preparam pratos à base de carne, de legumes, verduras e até insetos. Aqui no Brasil também se come a famosa formiga, né, gente? É típico da África o leite de coco, o óleo de palmeira, o inhame e o feijão, também usados aqui na nossa culinária brasileira. Principais povos e culturas da África. Vejam aí, ó. Pessoas cantando ao pôr do sol na aldeia de Nairobi, Quênia, África. A principal civilização africana foi, sem dúvida, a egípcia, que construiu o primeiro império africano há mais de 5.000 anos. As cerâmicas de Nok, Nigéria, apontam para uma civilização muito desenvolvida que viveu no século V a.C. ao século II depois de Cristo. Culturas africanas no Brasil. Temos influência? Claro que sim. As culturas africanas tiveram grande influência na formação cultural brasileira e a diversidade de origem dos africanos escravizados no Brasil reflete diretamente a variedade de povos existentes na África. Olha aí, ó, a maior parte. Bantos, nagôs e jejes, alçás e malês. Aqui, ó, os aspectos culturais que sofreram influência africana no país. Candomblé, né? Culto aos orixás, que aqui se tem. A capoeira, uma dança-luta praticada pelos antigos escravos criada no Brasil. A culinária, como vatapá, caruru e acarajé, vem de lá. E na área musical, os ritmos africanos estão em quase todos os estilos brasileiros. Olha aí, temos machixe, samba, choro, bossa nova e o samba, que é a expressão maior da cultura afrodescendente. Vamos aqui para o carimbó. Carimbó, tudo sobre a dança típica do Pará. Que é a origem, né? Carimbó é uma dança de roda típica do Nordeste do Pará,
estado da região norte do Brasil, popular entre os nortistas e os nordestinos. Origem, aí ó, do carimbó, origem indígena, do tupi-corimbó, pau que produz som, resulta da junção dos elementos curi, que significa pau, e embó, que significa furado. Então, eles fazem referência a um instrumento, curimbó, muito utilizado nessa manifestação folclórica. É uma espécie de tambor tocado com as mãos, feito de um tronco, de forma manual, logicamente, né? De forma que fica oco. Olha aí, ó, o carimbó do Pará foi trazido pelo Brasil pelos escravos africanos. Depois foram incorporados influências indígenas e europeias, especialmente ibéricas, que eu falei, né? A África tem grande parte de diversidade dos indígenas. E como surgiu o costume da dança, gente? Surgiu com o hábito dos agricultores e dos pescadores que, ao fim dos trabalhos diários, no fim do dia, dançavam ao ritmo do tambor. Olha aí, ó. Acredito que a gente já viu isso na outra aula, as danças, né? Imagem de dançarinos em posição para executar a dança do carimbó. Deixa eu ver aqui. Eu vi aqui um vídeo para vocês. Deixa eu ver se temos aqui. Aqui uma dança do Peru, né? O dançarino tentando pegar com a boca o lenço deixado pelo seu par. Aí está dizendo aqui que se ele consegue, ele é aplaudido e permanece na dança. Caso contrário, abandona a dança sobre vaias. Vamos ver aqui. O maracatu. Manifestação do folclore brasileiro que envolve dança e música. Sua origem remonta à época do Brasil colonial e consiste em uma mistura das culturas africana, olha aí, portuguesa e indígena. Então, é uma expressão genuinamente brasileira e foi criada no estado de Pernambuco, sendo presente, sobretudo, nas cidades de Olinda, Recife e Nazaré da Mata. Olha aí, ó, que coisa linda, o maracatu. E também tem aí um pouquinho da África, né? Características. Presença da religiosidade, características das religiões africanas. Danças elaboradas, junção de dança e música, figurinos coloridos e extravagantes, mistura das culturas africana, portuguesa e indígena. Vamos olhar. Uma vai puxando um pouquinho da outra, né? Até formar aí alguma coisa, maracatu, carimbó e assim por diante. A espiritualidade é um traço característico nas manifestações do maracatu, sendo presente a sua relação com as religiões da matriz africana. Ó, apresenta uma semelhança muito grande com o candomblé. São bem elaboradas, especialmente as das baianas e das damas do passo. Como surgiu o maracatu? Tem origem afro-brasileira e surgiu vem de africano, no estado de Pernambuco, no século XVIII. Tem a sua expressão mais antiga, datada de 1711, muito longe, né, gente?
Suas origens são incertas, mas relacionam-se com o candomblé e com a coroação dos reis do Congo. Então, como eu sempre falei sobre as danças, nada é por acaso, nada é porque eu vou dançar o maracatu, não. Por trás há uma religiosidade, sempre há algo a se contar. O rei do Congo foi uma figura que surgiu para administrar os povos negros trazidos para o Brasil a fim de serem escravizados. Dessa forma, os colonizadores portugueses incentivaram as homenagens prestadas e utilizavam a coroação como técnica de dominação. Estão vendo aí? Então, há um lance aí histórico por trás de tudo, né? Com o seu fim, surge o cortejo, que representa uma cor simbólica e que passa a fazer parte do Carnaval de Recife. O mesmo aconteceu com o frevo. Então, vamos ver aí, para a gente terminar, dois tipos de maracatu: maracatu nação e maracatu rural. Aí, ó, maracatu nação ou baque virado. Vejam aí, ó. Ele é feito em cortejo, onde são conduzidas bonecas negras feitas de madeira, chamadas de calungas. Temos aí Dama do Passo carregando uma calunga em maracatu nação, baque virado. Essas bonecas místicas são carregadas pelas damas e, apesar de sua importância, o rei e a rainha que são seus personagens principais da festa. Isso porque a festa está relacionada à coroação dos reis do Congo. Personagens do maracatu nação, que é o outro tipo de maracatu, né? Os dançarinos do maracatu representam personagens históricos. Tudo muito colorido, né? Muito bonito. Os detalhes. Personagens do maracatu nação. A composição do cortejo, que é formada entre, entre 30 e 50 componentes, segue sempre uma ordem: porta-bandeira ou porta-estandarte, dama do passo, calunga, corte, realeza, escravo, iabás, caboclo de pena, batuqueiros, catirinas ou escravas. O rei e a rainha são títulos conquistados de forma hereditária, isso é, vai passando de pai para filho. Então, ó, aqui, conhecido como baque solto, esse tipo de maracatu é tipo de Nazaré da Mata, município localizado na zona da Mata de Pernambuco. Bem parecido, né? Caboclo de lança, personagem de destaque do maracatu rural. Há uma figura importante aí nesse maracatu, que é o caboclo de lança, sendo personagem de destaque. Lá no outro, o rei e a rainha e a calunga. Instrumentos do maracatu. Olha aí, ó. Alguns dos instrumentos de percussão usados no maracatu: caixas, ganzás, gonguês, taróis de tambores. Essas danças aí a gente já viu, e temos aí o quijo folclore, que é, digamos assim, perguntas e respostas. Pronto, gente, a atividade de casa, eu quero que vocês façam no caderno de desenho. É uma pesquisa sobre a África. Qualquer coisa relacionada à África, tá? Vou botar aqui caderno de desenho, pesquisa. Qualquer coisa que vocês acharem
interessante sobre a África. Pode fazer um desenho, fazer alguma coisa que vocês acharem importante. Faz um desenho, faz algum assunto que eu não, não falei sobre a África, porque tem muita coisa, né? A gente não pode ver tudo, tá? Então, você volta lá para ver aí alguma coisa sobre as lendas africanas, tá? As festividades populares, ó, festa de Iemanjá, ok? Então, a coisa aí que você achar interessante sobre a África. Vai ficar livre para você fazer o que você quiser. Ok, gente? Então, por hoje é só. Até a próxima aula e fiquem com Deus.